Meus queridos amigos, nosso abraço muito fraterno, com muita alegria que podemos estar aqui com vocês, presentes nessa oportunidade, externando aqui o nosso agradecimento pela oportunidade de compartilhar não só os momentos fraternos, mas também compartilharmos as ideias, compartilharmos o conhecimento que o Espiritismo nos traz. Há 160 anos atrás, estava surgindo na França as primeiras bases do grande edifício do conhecimento espírita. Naquela oportunidade, no ano de 1857, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, ao fazer as suas pesquisas, examinando dentro da seriedade que lhe caracterizava a personalidade, utilizando uma metodologia dentro da época do século XIX, do modelo positivista de Augusto Comte, adaptando ao seu objeto de estudo a realidade dos espíritos, que se comunicavam através de inúmeros médiuns, trazendo informações as quais ele passou a coletar, examinar, questionar, de tal forma que, aplicando o senso crivo da razão, do controle universal do ensino dos espíritos, termo que ele usa para explicar a sua metodologia, ele vai trazendo as evidências claras da realidade profunda do ser. Desse ser que transcende, que está além da sua dimensão biológica, apresentando a ideia, dentro dos parâmetros da racionalidade, de uma doutrina racional que examina com exatidão a investigação do fato espiritual, para que pudéssemos tirar dali as evidências claras de que o ser humano, na verdade, não é o seu corpo. O ser humano é algo além, muito mais profundo do que simplesmente a sua experiência biológica. Esses fatos que deram origem ao estudo de Allan Kardec na França, na segunda metade do século XIX, e que culminaram no dia 18 de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, a primeira de várias obras publicadas por Kardec, passaram a constituir, a partir daí, as bases de uma doutrina de amplitude filosófica e de consequências morais que nós conhecemos, então, por Espiritismo. O Espiritismo, portanto, ele surgindo nesse período, vai trazendo informações, orientações, esclarecimentos, que oferecem ao ser humano uma possibilidade de entender melhor a grandiosidade da vida a qual ele se insere. E começamos então a perceber que a existência, ela é uma parcela, uma etapa dentro de um processo grandioso do aperfeiçoamento ético espiritual do ser.
e, consequentemente, o Espiritismo a partir do universo de informações que ele retoma, que ele traz, que ele resgata, inclusive do pensamento grego. Ele vai tomar também, vai começar a desenvolver também o princípio de que se nós estamos na Terra, não de uma forma casuística, não por acaso, que o fato de estarmos aqui não se deve a um fatalismo biológico, que a existência humana ela tem um sentido mais profundo para o nosso aprendizado. Consequentemente, Kardec vai começar, então, a retomar, a analisar, a trazer à tona aquelas informações que, de certa forma, no passado, haviam, de alguma forma, ficado esquecidas, ou, quem sabe, mal interpretadas, ou de uma forma muito superficial apresentadas, relacionadas, por exemplo, aos valores morais. Quando, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos benfeitores espirituais qual o ser mais perfeito que Deus mandou à Terra para nos servir de modelo e guia, eles respondem, e a menor resposta de toda a obra, que é constituída de 1019 questões. Eles respondem, Jesus. Daí, Kardec retomar, dentro da sua análise, na publicação que vem, chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, então, retomar de uma forma mais objetiva, mais concreta, os ensinamentos morais de Jesus. De tal forma que ele vai apresentar a ideia de que não interessa a gente ficar discutindo em divagações sobre o contexto necessariamente histórico, se Jesus era alto ou baixo, se tinha pele mais escura ou mais clara, se tinha cabelos mais longos ou mais curtos, se tinha olhos verdes ou azuis, não interessava isso. O que interessava, de fato, era a essência moral dos ensinamentos de Jesus. A essência de uma ética profunda, que infelizmente passou ao longo da história esquecida, porque a humanidade se perdeu em alguns momentos nos detalhes, nos acessórios, e esqueceu-se daquilo que é essencial. Na medida em que nós fomos avançando, enquanto humanidade, enfrentando os desafios, a nossa civilização se constrói, a nossa civilização humana se construiu em grande parte desde a antiguidade através da força, do uso da força, da violência, da escravidão, da dominação, do forte em cima do fraco. E naquele momento em que o Império Romano dominava o mundo em torno do Mediterrâneo, aparece a figura de Jesus. E ele vai apresentar um código absolutamente incrível, capaz de suportar o tempo, capaz de suportar as diferenças culturais e oferecer uma proposta essencial para o ser humano encontrar uma harmonia, uma felicidade, a qual todos nós, de uma forma ou de outra, buscamos. De uma sociedade mais justa, mais equânime,
E esta base essencial do ensinamento de Jesus, que o Espiritismo retoma, se detendo exatamente nessa parte essencial, é o princípio do amor. Porque se outros pensadores trouxeram outras ideias que enriqueceram o coração humano, enriqueceram a mente, enriqueceram a cultura, Jesus apresenta um elemento que enriquece a alma e nos torna mais ricos de amor. O amor, portanto, é uma grande questão para o ser humano. O amor é algo que nós ouvimos falar desde pequenos, na nossa casa. Por certo, em momentos variados, ouvimos falar de amor. O amor é algo que a humanidade vem ouvindo há muito tempo, na nossa casa planetária também. Entretanto, apesar da gente ouvir tanto se falar de amor, muitas vezes nós percebemos que o amor, ou ele é mal compreendido, ou nós construímos e fomos construindo ao longo do tempo ideias que fomos agregando a esse princípio fundamental do amor, que chegou um determinado momento que nós não sabemos mais do que a gente está falando. Quando a gente fala amor, não sabe mais o que a gente está falando. Muitas vezes a gente fala para um filho, dá uma explicação sobre o que é amor. Mas, na verdade, em muitas situações, a palavra amor passa a ganhar sentidos tão diferentes que vai se afastando do seu sentido original. Você fala, amar, eu amo viajar, eu amo determinada comida, até eu amo um filho, eu amo minha esposa. Qual é o sentido do amor de fato na nossa vida? Quando nós falamos de amor, o que nós estamos falando de fato? Essa questão nos parece ser uma questão determinante para a gente poder situar o amor não no plano da transcendência, mas no plano da concretude vivencial, dentro das experiências cotidianas da nossa existência, aonde o amor passa a ser um elemento agregador da vida e multiplicador do bem. Apenas para a gente fazer uma introdução para chegar aonde nós desejamos, se nós voltarmos, por exemplo, à antiguidade, os gregos tinham várias palavras para se referir a existiam várias palavras para se referir ao amor, na medida em que o amor poderia significar várias coisas. Então, por exemplo, era comum eles usar a palavra eros para se referir ao amor, a deusa do amor, a expressão da divindade do amor. Eros, dentro da mitologia grega, representava a ideia do desejo, da expressão da sexualidade, da paixão, de uma força capaz de agregar, de unir os indivíduos. Então, Eros está muito ligado à expressão biológica, às expressões hormonais. Mas Eros é fundamental porque é uma força de atração. É através dele, dentro dessa expressão, que os sujeitos se unem para poder desenvolver a sua experiência. E o desejo é algo natural e fundamental do ser humano. Porque nós falamos aqui há poucas horas, há poucos momentos,
que o ser humano é um ser desejante. E é um ser desejante porque somos incompletos. E somos incompletos porque somos ainda imperfeitos. Estamos num processo de completude, de aperfeiçoamento, de crescimento. Então é compreensível que esta paixão, esse desejo, une os indivíduos, aproxima para uma experiência de realização. É através de Eros que abrem-se os canais da reencarnação. E a partir daí, nós temos a ideia da conjugalidade, a ideia do encontro, do casal, que vai através de um sentimento unir-se para poder desenvolver as suas experiências. Mas Eros é aquele sentimento ainda de um ser com outro ser. E que se ficar apenas aí, fica uma união que vai orbitar apenas em torno de duas pessoas. Por isso, os gregos usavam uma outra palavra, quando eles se referiam, por exemplo, àquele amor que passava por uma dimensão maior, um pouco maior, passava além daqueles dois indivíduos que se uniam. Porque a partir daí entra a reprodução. E a partir daí surgem os filhos. Mas esse amor do pai com o filho, da mãe com o filho, já não é mais o amor eros. E eles tinham que arrumar uma outra palavra para expressar isso. O amor relacionado à família. E eles usavam o termo storge para se referir a esse amor familiar. Então, o amor de pai, de mãe, o amor até de sogra, o amor na família, tá? Que vai ampliando os horizontes. Tá? Até amor de sogra, importante. Eu vi que muita gente riu quando eu falei do amor de sogra. Amor de sogra, de genro. Né? Imagina, sogras são maravilhosas. Então, amar-se até a sogra. Maravilha. Né? Então, o amor que se amplia dentro de uma dimensão familiar. Mas e a relação com os outros que não são da nossa família? Aquelas pessoas que nós mantemos contato. Então, eles usavam a expressão filos ou filha para expressar o amor no sentido de amizade. Por exemplo, filosofia. Sofia, sabedoria, filo, amor, no sentido de amizade. Você ser amigo do saber, ser próximo do saber, do conhecimento. Então, o amor na relação de amizade. Você tem amigos, pessoas queridas, você gosta, mas é um sentimento diferente daquele que se tem pela esposa ou que se tem pelo filho. É um sentimento diferente. Então, esse amor ele vai se dilatando. Vejam, ele começou naquele casal, passou para os filhos, ampliou-se para a vida social. E quando Jesus apareceu na Terra, ele apresenta um outro tipo de amor. Aquele amor que é capaz de fazer com que o sujeito, com que a pessoa, ele amplie, ele chegue ao outro que não é da conjugalidade, que não é filho, que não é amigo, que ele não conhece, que ele não tem nenhum sentimento de proximidade naquele momento. É aquela pessoa que lhe é desconhecida. Então, Jesus apresentava uma palavra para traduzir isso, que depois passou para o grego, no latim caritas. A ideia de
caridade. No grego, ágape, ou HP, dependendo do contexto. Então, esse amor, caritas, caridade, apresentado por Jesus, é um amor que vai além das fronteiras da consanguinidade. É um amor que vai além das fronteiras da amizade. E é capaz de fazer com que o sujeito que não conhece o outro possa fazer com que esse outro não seja completamente estranho a si mesmo. E se torna solidário ao outro, mesmo que a gente não conheça aquele outro. Vejam que desafio. No século XXI, pensador polonês, sociólogo, chamado Zygmunt Bauman, que pessoalmente tem uma admiração muito forte por esse pensador, já desencarnado há pouco tempo agora, ele escreveu um livro intitulado para nós, no Brasil, Amor Líquido. E Bauman, fazendo uma análise da sociedade contemporânea do século XXI, dentro da sociedade que ele conhecia, sociedade europeia principalmente, ele vai dizer o seguinte: olha, nós estamos vivendo dentro de um contexto complexo, onde as relações estão tão frágeis, onde nós vivemos uma cultura do descartável, que passa a ser uma cultura tão fácil, aonde nós vamos rapidamente descartando as coisas. Quando a gente compra alguma coisa, essa coisa já surge com data de validade vencida. Então você compra alguma coisa, ali na frente você sabe que você vai descartar. Porque antigamente se dizia assim, bens duráveis. Você compra alguma coisa, aquilo dura. Não, hoje não tem mais isso. Você compra alguma coisa, aquilo é por um tempo. E daqui a pouco você descarta e compra outra coisa, muda, porque o modelo não tem o último mais. O último modelo é hoje, mas amanhã já tem o outro. E isso gera uma loucura, porque a gente vai em busca do último e não tem o último. Então você vira uma cultura não apenas do consumo, do hiperconsumismo, mas uma cultura do descartável. Mas o que Bauman apresenta também nesse livro é que essa cultura do descartável, ela não permaneceu apenas no âmbito das coisas. Você compra uma coisa material, descarta, compra uma coisa material, descarta e tal. Né? Lá no Brasil, inclusive, a gente diz assim, olha, quando você comprar alguma coisa, você guarda a caixa. Porque daqui a pouco você vai pegar, vai vender isso lá pelas redes sociais, e hoje todo mundo vende tudo pelas redes sociais, você vende na caixa, então já pode comprar mais, já pode cobrar mais caro, porque se você vender na caixa já vale mais. Então quando comprar alguma coisa, não põe a caixa fora. Então virou uma cultura tanto do descartável. Baum vai dizer o seguinte, olha, essa questão ela não ficou apenas no âmbito das coisas materiais, mas ela partiu para o âmbito das relações. Então, você está com uma pessoa, no primeiro conflito que aparece, descarta. E ainda mais quando as relações são virtuais, o que complexifica as relações, porque você está numa relação virtual, hoje é uma maravilha, você aperta uma tecla, deleta. Eu tenho 3.000 amigos no Facebook. Que maravilha. Mas tem um que nunca curte nada do que eu ponho. Vou deletar esse sujeito. Ora, eu não curti nada. Nunca aparece. Você vai lá e deleta. Ótimo, você não dá explicação. Você não argumenta nada. Maravilha, vai lá e deletou. Então nós vivemos uma cultura da virtualização que não é o problema. A cultura do deletar,
etc. Que não é o problema da tecla. A tecla é maravilhosa. O problema de algo não é algo em si, é o uso que se faz disso. É como se utiliza isso. Então, na análise sociológica de Bauman, ele dizia, olha, nós vivemos essa cultura muito do descartável. Você usa, você está com uma pessoa, surgiu um conflito, descarta, vai outra e tal, e ficamos. Na Europa, por exemplo, é muito comum se usar o termo casais semi-separados. Quando eu li isso, eu achei uma loucura. Casais semi-separados, casais semi-separados. Que cada um tem uma casa, cada um vive num lugar, cada um tem a sua vida, de vez em quando eles se encontram. Nossa, que estranho isso. Mas no Brasil ainda é uma coisa meio nova, assim, ainda não apareceu muito por lá. Não é? E é o último lugar que chega as coisas, então, às vezes tem as vantagens também, né? Tem as suas vantagens, então... Por lá ainda não apareceu muito disso. Então, é a cultura do descartável. Então, Bauman faz uma análise disso. E aí tem um capítulo do livro dele que ele diz assim, sobre a dificuldade de amar o próximo, dentro de um contexto de pós-modernidade, dentro de um contexto de cultura do século XXI. Então, ele vai dizer, esse princípio é um princípio tão antigo e tão fundamental. Porque o amor, ele é algo que não pode ser descartável. Se é descartável, não é amor. Então, o amor é algo mais que tem uma profundidade maior. Ele não fica no campo da superficialidade. Ele desce em águas mais profundas e é capaz de agregar, de unir, de fortalecer, ao invés de separar. Então, dentro desta análise, a gente vai percebendo que o Espiritismo trazendo essa proposta, revisitando o pensamento de Jesus, a moral de Jesus, ele traz esta ideia para o século XXI, mesmo em tempos de cultura líquida, onde tudo se esvai com muita rapidez. Mas se o líquido se contrapõe ao sólido, a cultura sólida não era tão sólida assim. Porque se no passado, muitas vezes, as pessoas ficavam juntas, numa relação conjugal, por exemplo, muitas vezes ficavam juntas pelas contingências culturais. Porque a mulher não trabalhava fora, dentro de por exemplo, no século XIX, na primeira metade do século XX, ainda, embora aqui na América tenha suas diferenças, era comum o homem. E como era o homem, trabalhava, o homem sustentava e tal. Por exemplo, no Brasil, a lei do divórcio é de 77. Então, você imagina isso. No passado, era comum que as pessoas ficassem juntas, necessariamente não porque se amassem. Claro que isso eu não estou generalizando, né? Mas muitas vezes eram as convenções e a necessidade. Então você vivia com aquela pessoa, às vezes até era uma relação bruta, uma relação fria, não trazia crescimento. Você precisava ficar com aquela pessoa. Primeiro porque é uma contingência social, depois porque é uma necessidade material, o sujeito é o provedor e tal, se você sair você não tem como sobreviver. Mas como as mudanças acontecem, então é claro que nós vamos marchando para uma sociedade mais verdadeira. E quando nós marchamos para uma sociedade mais verdadeira, é natural que os conflitos se mostrem mais claros. Então, é preciso uma relação de equilíbrio
para que a gente possa, cada vez mais, construir sentimentos que possam amadurecer ao longo da experiência. Porque é um desafio conviver. Ontem, no seminário, a gente falava sobre isso. É um desafio da evolução conviver com outras pessoas, mesmo na relação conjugal, na relação de pais e filhos. É um desafio natural da proposta evolutiva. Mas é nesse desafio que a gente vai podendo fortalecer os vínculos. E a experiência humana, ela é formidável. Porque a experiência humana, ela nos conduz à construção de vínculos. E também ao desafio, porque a gente constrói o vínculo, a gente constrói o amor, aquilo que nos une, que nos aproxima realmente. E quando nós estamos ali, naquela sensação, estamos vivendo com aquela pessoa, com aquele filho, com a esposa, em dado momento surge a morte. E a morte nos parece tirar aquela pessoa. Mas como é possível? Nós trabalhamos tanto para construir um vínculo, para construir o amor com aquela pessoa. E aí, impiedosamente, a morte aparece e nos tira aquela pessoa querida. De que adiantou? Construir aqueles vínculos. O Espiritismo, como uma doutrina de esclarecimento e de consolação, vem nos assegurar, e mais que isso, vem nos trazer as evidências claras, objetivas, de que o amor não se perde. Aliás, o amor é a única garantia de que as relações continuam. Mesmo aquelas pessoas que retornaram, que morreram, elas continuam vivas. E ao continuar vivas, continuam nutrindo o sentimento, mesmo sentimento. Fortalece-se mais ainda os sentimentos que elas tinham, que elas construíram conosco aqui. A morte em nenhum momento acaba com o amor. O amor, ele se agiganta pelas veredas admiráveis da vida. E como a morte não acaba com a consciência, mas ela nos tira de um determinado lugar e nos oferece outro, a continuação. Porque, por exemplo, eu saí de Osório, uma cidadezinha pequena, a 100 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e deixei lá minha esposa, meu filho, e saí de lá e vim para cá. Fisicamente eu não estou com eles, mas o sentimento que eu tenho por eles não mudou. Por eu ter saído de lá e está aqui. Aquele amor que eu nutro por eles continua. E eu estar aqui é uma questão de tempo. Então continuamos hoje. Hoje tem a facilidade. Você conversa pelo WhatsApp. Não é? Na espiritualidade não temos necessariamente isso. Daqui a pouco vai aparecer. Daqui a pouco vai aparecer em um WhatsApp com a espiritualidade, você se comunica lá e tal com aquele parente querido. Às vezes ainda tem também através dos médiuns, né? Você recebe aquela mensagem confortadora e tal. É o nosso WhatsApp. Né? Então, o fato da gente estar em outro lugar não muda o nosso sentimento. É a saudade. Que maravilha a saudade. Que bom quando a gente sente saudade.
A saudade, ela representa o sentimento de amor. Porque se você não sente saudade, você não sente amor. A saudade é querer estar próximo. Aquela pessoa, gostaria que ela estivesse aqui. Me sinto bem na companhia daquela pessoa. Então, a saudade, ela representa o amor, que naquele momento, por uma questão, por uma circunstância, fisicamente não estamos juntos. Materialmente falando, não estamos juntos. Mas o amor que nós construímos nos une. Independente da distância física, ou independente da posição que nós estejamos, se estamos no mundo físico, material, ou se estamos na espiritualidade. Agora, se a gente não constrói o amor, a gente não sente nada. Sentiu saudade? Não sei. Eu me lembro da pessoa. Vamos construir o amor. Agora, o amor é este sentimento admirável que nos une, que estabelece o vínculo profundo e que a gente vai construindo, aprimorando, melhorando, aperfeiçoando. Não é uma coisa pronta. Não é uma coisa pronta. A gente vai através do desafio. Os desafios. A gente vai aumentando o nosso amor. A gente vai melhorando, vai amadurecendo através dos desafios. Porque amar quem me ama, amar quando a pessoa diz sim a tudo, você está numa relação, em casa está tudo bem, todo mundo está ótimo, todo mundo concorda, isso é maravilhoso, aí é ótimo, amar assim é tranquilo. Mas quando surgem as dificuldades, as contrariedades, a gente até pode brigar, mas a gente briga com amor. E quando se briga com amor, a briga perde o sentido de raiva. Aquela coisa do ódio, você não tem. Porque daqui a pouco está tudo bem. Daqui a pouco tranquilo. A gente surge aquela pulsão. Você fala alguma coisa, às vezes até que magoa o outro. No ímpeto, do calor da palavra, você coloca às vezes uma palavra sem meditar adequadamente. E aí às vezes aquela palavra fere a outra pessoa. E a pessoa passa então a se sentir com aquele agravo, se distancia um pouco emocionalmente, porque se fecha mais. Mas daqui a pouco está tudo bem de volta. Porque a gente vai lá, conversa, né? E aí, olha, e voltamos tudo ao normal. Né? Me lembro de um amigo que ele tinha um filho, em dado momento o filho fez uma peraltice lá, e ele brigou com o filho, chamou a atenção e tal, etc. Mas daí a pouco eu tinha que sair para o trabalho. Quando ele foi sair, ele foi lá, meu filho, vou te abraçar. Abraçou, deu um beijo e tal no filho, e saiu. E o filho foi correndo para... Mas mãe, o pai não estava bravo comigo? Não. Mas a questão, o amor, não. A gente pode falar, às vezes, uma palavra um pouco mais áspera, você chama a atenção e tal, mas com amor. Tá? Então, o amor, esse elemento fundamental da nossa vida. Por isto, o Espiritismo vai nos apresentando a ideia do amor como uma proposta fundamental da nossa caminhada. Tá? Ame, ame. Nem sempre espere ser amado. A gente gostaria, mas amar depende de nós, ser amado não depende de nós. O que é possível fazer é o que nós podemos fazer. Tá? Para a gente concluir, nosso horário é 12:15, né?
É isso? Você me avisa, porque eu, dentro dessa... É 12h15? 12h15, tá. Então, nós gostaríamos de tornar um pouco mais concreto, assim, para a gente se encaminhar aí para a nossa reflexão final, que é o seguinte: o amor, a gente pode imaginar o amor como, dentro da palavra amor, a gente abordou ontem, a gente pode definir alguns valores que fazem parte do amor. A gente não sabe tudo o que o amor é, mas a gente sabe algumas coisas que o amor não pode deixar de ter. Porque se ele deixar de ter, não é amor. Mas ele é mais do que isso. Mas isso não pode deixar de ter. Então, por exemplo, o amor afeto, o A é do afeto. Afetividade. Afetividade é proximidade psíquica. Você dá atenção para o outro. Quando a pessoa estiver falando, você ouviu o que a pessoa está falando. Porque não há mais coisa, a não ser que a pessoa esteja com dificuldade de ouvir, mas não há mais dificuldade, não há mais, algo mais que termine sendo algo inconveniente do que você falar alguma coisa para um filho, para a esposa, alguma coisa, a esposa para o marido, e ela percebeu, ele percebeu que a pessoa está em outro lugar. A pessoa disse, como é que é? Você não entendeu nada. Não entendeu nada porque não estava ouvindo. Então, a afetividade é essa proximidade psicológica, de estar naquele momento. Naquele momento está ali, em sintonia com o outro. Tá? Então, o afeto, que se manifesta também fisicamente, através de um abraço, de um carinho, de uma palavra cordial. Uma vida, uma convivência sem afeto é uma convivência fria e desmotivadora. Como é que você vai nutrir amor sem afeto? Tem. A segunda palavra é o martírio, o M, sacrifício. Uma palavra difícil da gente aceitar, da gente digerir. Mas a gente vai chegar à conclusão que não existe amor se não existir um pouco de sacrifício. Porque o sacrifício faz parte da construção do amor, da manutenção do amor. Sem sacrifício, e o sacrificar é tomar opções, decisões. É aquele momento, a esposa está doente em casa, o marido tem um jogo de futebol, aqui nos Estados Unidos é golfe, né? Beisebol, e aí com os amigos, e a esposa doente em casa, e ele tem que tomar uma decisão. Ele vai ou fica com a esposa? É claro que 100% das vezes o marido fica com a esposa. Sacrifica o jogo. Sacrifica o jogo. Mas não é um sacrifício sacrificioso. Algo ruim é algo bom, porque é por amor. Erich Fromm foi um grande pensador dos anos 70. Escreveu livros memoráveis, entre um deles, A Arte de Amar. Filósofo, psicanalista alemão. Nesta obra, A Arte de Amar, ele apresenta a ideia de que o amor verdadeiro é o amor que produz. Porque o amor que não produz não pode ser verdadeiro. O amor tem que ter algum tipo de defeito. Você não pode dizer amor da boca para fora. Tem que ter uma ação prática. E ele dizia, naquele momento dos anos 70, hoje a gente poderia atualizar isso, mas nos anos 70 ele dizia assim, o maior exemplo da terra é o amor de mãe, porque é um amor incondicional. Você cria um filho, você faz sacrifício pelo filho, você faz opções.
o filho cresce. Muitas vezes, quando os pais precisam, os filhos viram as costas, pagam com indiferença. E a mãe continua amando. Continua amando. Hoje a gente poderia acrescentar o pai também, porque nos anos 70 ainda era uma relação muito próxima com a mãe. Hoje o pai está muito próximo dos filhos. Tá? Então o amor incondicional, você não estabelece condição. O é o oferecimento, doar-se ao outro. Ah, mas eu só faço se você fizer. Não, você faça pelo prazer de fazer, sem receber nem mesmo, às vezes, agradecimento. Faça pelo prazer de fazer. Ajude pelo prazer de ajudar. E o R do respeito. Porque se não tiver respeito, não existe amor nas relações. Para a gente concluir, eu gostaria de trazer uma história. E eu acho muito interessante as fábulas, as histórias, porque há muita coisa que a gente vai esquecendo, mas a história a gente guarda. Jesus usou magnificamente essa metodologia através das parábolas. E é um exemplo para nós. Havia um jovem que desejava profundamente encontrar sabedoria. Oportunamente, ele descobriu que próximo do vilarejo aonde ele vivia, numa montanha, havia um ancião, um homem de idade avançada, que morava ali. Esse homem tinha a fama de ser uma pessoa muito sábia. E o jovem, no ímpeto da juventude, buscando a sabedoria, ele não teve dúvidas. Em dado momento, arrumou a sua mochila e pôs-se a caminho para o encontro com aquele homem. O clima inóspito, a caminhada íngreme, vencendo os desafios da jornada, ele chegou lá. Conheceu o ancião. Os dois conversaram demoradamente, fizeram amizade de uma forma afetuosa e trocaram ideias sobre várias coisas. Mas o tempo exigia que o jovem retornasse às suas atividades. Então ele despediu-se, e naquele momento da despedida, o homem disse: agora nós somos amigos. E como nós somos amigos, eu gostaria de lhe dar um presente. Foi lá, buscou um pacote, entregou para o jovem e disse: você abra quando chegar em casa. Mas quando você chegar em casa e você abrir o pacote, você não tire uma conclusão precipitada, porque nós temos o hábito da impulsividade. É isso, você medite sobre aquilo, para você chegar a uma conclusão. Reflita sobre aquilo, sobre o que você vai ver. Abraçou o jovem carinhosamente, o jovem pôs-se a caminho, voltou. Quando chegou em casa, pegou o pacote, abriu no seu quarto e deu-se conta que o presente era uma colcha. Uma colcha de botar em cima da cama, revestir a cama. O jovem olhou aquilo e disse: mas o que eu, um jovem, quero com uma colcha? Aí ele se lembrou da palavra do ancião: não tire conclusões precipitadas, calma. Você medite sobre o que você está vendo. Aí ele parou. Vou pensar sobre isso. Começou a olhar a colcha. A primeira coisa que ele notou é o seguinte: a colcha era formada de vários retalhos. Ele pegou os retalhos e percebeu que a consistência do tecido era diferente. Havia aquele retalho que era mais grosso, mais áspero. Aquele que era mais sedoso. Olha que interessante, né? Há o mais áspero, o mais sedoso, aquele meio intermediário. Mas ele notou também que o tamanho dos retalhos eram diferentes. Aquele grande, o menor, retalhos diferentes, tamanhos diferentes, consistências diferentes.
E, por fim, chamou a atenção que a cor do retalho era diferente. O retalho branco, preto, amarelo, vermelho, azul. Diferentes. E disse, o que significa isso? Pensou mais e disse, já sei. Os retalhos representam simbolicamente o ser humano. Nas suas diversidades, nas suas singularidades, nas suas especificidades, nas suas características próprias. O mais sedoso, o mais áspero, o mais irritadiço, mais alegre. Seres humanos, nas suas peculiaridades. Mas o curioso é o seguinte, que é o mais importante, se esses retalhos simbolizam seres humanos, nas suas características, nas suas diferenças, o que é que une esses retalhos? O que é a linha que costura os retalhos e o transforma na colcha? A linha o amor. Porque somente o amor tem a capacidade de nos unir nas nossas diferenças, nas nossas singularidades, nas nossas características pessoais, mesmo com as nossas diferenças. O amor é capaz de nos unir e de fazer com que o tecido social, o tecido familiar, seja um tecido que vivencie a harmonia, a paz, que conviva com um desafio, com um conflito, de uma forma afetuosa e amorosa. E quando nós conseguirmos tecer esta forma, alinhar, costurar o grande tecido social, a sociedade será muito mais feliz, mais plena de realização. Muito obrigado, muita paz.